Bem, então hoje nós vamos retornar e finalizar os temas principais a respeito das normas jurídicas, né, que nós começamos a analisar, a estudar na aula passada. Nós finalizamos na aula passada uma análise das espécies das normas jurídicas, que também em alguns doutrinadores vocês podem ver como classificações das normas jurídicas. Nesse ponto agora, é importante que a gente entenda as instâncias de validade da norma jurídica. E o que são essas instâncias de validade? Então, perceba a seguinte situação. O ser humano, ele tem ações. Mas essas ações do ser humano, elas não acontecem por acaso. O que de fato acontece para que se produza uma ação do ser humano? Como o ser humano, ele é um animal racional, ele, como qualquer animal, ele vai ter instintos. Então, qualquer situação que aconteça ao redor de um ser humano, pelo seu instinto animalesco, ele tem uma resposta. Então, você sentiu um perigo, você tem uma resposta. Não obrigatoriamente a resposta vai ser a mesma de todos os seres humanos. Tem pessoas que na situação de perigo vão enfrentar o perigo, outros vão fugir, outros vão se esconder. Então, existem inúmeras respostas para cada uma das situações. Sendo que, como o ser humano ele é um animal racional, ele vai ter uma diferenciação, por quê? Porque quando surge esse instinto, ele passa pelo cérebro e o cérebro ele racionaliza, ou seja, ele utiliza a razão para avaliar aquela determinada situação. Avaliar se a situação está correta ou está errada. Se precisa ou não fazer alguma alteração. Então, ele faz essa leitura. E dentro dessa leitura que o ser humano faz, ele analisa o que é que a sua sociedade, porque como ele vive em sociedade, o ser humano ele vai analisar qual seria a conduta que a sua sociedade gostaria que ele fizesse. Então, nessa racionalidade, ele lê racionalmente a situação, ele vai exatamente fazer essa leitura. E, com base no instinto e na racionalidade, ele acaba externando, ele acaba formulando a sua vontade no cérebro e ele vai externar ou ele vai materializar uma ação. E por isso, essas ações, elas vão gerar consequências para ele, ser humano. Sendo o seguinte, se a ação do ser humano, essa reação que o ser humano tem aos fatos que acontecem, ela está de acordo com aquilo que está na lei, nós dizemos que ela é legal, que aquela determinada reação, ela é legal. Se ela não tem previsão legal, mas ela não prejudica ninguém, e ela não afronta nenhuma norma jurídica, nós dizemos que ela é lícita. Veja bem, não existe previsão legal, mas também não existe nenhum prejuízo a qualquer pessoa, e nem sequer a uma norma jurídica, de qualquer outra modalidade, já pré-existente. Então, nós dizemos que aquela conduta, embora não seja prevista, como não prejudica ninguém, e não contraria nenhuma norma pré-existente, ela é lícita. Ou seja, ela é possível. Ela não foi indicada, mas ela é uma conduta possível da pessoa realizar. Mas, quando a pessoa ela contraria a legislação, ou ela contraria alguma norma jurídica já pré-existente, ou ele prejudica as pessoas, essa determinada reação, ela não seria ou não será aceita pela sua sociedade. Então, nós dizemos que essa conduta é uma conduta ilícita.
Então veja que nas instâncias de validade, são exatamente numa linguagem mais comum, ou numa linguagem que todos possam compreender, forma de você avaliar as condutas humanas. Se a pessoa está agindo de maneira correta, ou de uma maneira admitida, ou de uma maneira errada. Então, por isso que toda conduta humana, ela vai ser avaliada dentro dessas três instâncias. Se aquela conduta ela é legal, se ela é lícita, ou se ela é ilícita. Então, por isso que o direito ele serve para a convivência humana, porque ao fazer as regras de convivência daquela determinada sociedade, você está, no caso, sendo instruído de como deve reagir diante das várias situações às quais você está submetido, ou às quais você pode ser submetido ao longo da sua vida. Então, ali já é a sua sociedade dizendo, diante de reações tais, diante de situações tais, o ideal seria que você agisse dessa determinada maneira. Então, você percebe, dentro desse prisma, que qualquer ação humana, ela vai ser obrigatoriamente classificada em uma dessas três instâncias: legal, lícita ou ilícita. Veja que, quando você age dentro daquilo que é possível, você vai ter a conduta do ser humano, ela sendo legal ou lícita. Legal é quando aquela conduta já existe a previsão dentro da lei. Lícita é quando não existe previsão na lei, não existe previsão em nenhuma norma jurídica já pré-existente, ou seja, que exista antes da ocorrência daquele determinado fato, e também ela não prejudica ninguém, ou seja, ela não fere as normas jurídicas e nem prejudica ninguém. Então, por isso que se admite que aquela conduta, ela seja possível. Por quê? Porque ela não prejudica a nenhuma pessoa. Então, a partir daí, você percebe exatamente essa situação. O que é admitido no direito e o que não é admitido. E veja que todas as condutas que não são admitidas no direito, elas são consideradas ilícitas. O I, esse prefixo I, ele tem exatamente a significação de não, né? Ou seja, que não é lícito. Ou seja, contraria a licitude, contraria aquilo que é esperado de qualquer integrante da sociedade pela sua própria sociedade. Então, a interpretação seria exatamente essa. Vocês conseguiram entender essas instâncias de validade das normas jurídicas? Todo mundo conseguiu acompanhar? Eu sim. Ok, obrigado, Vitória. Professor, a ilícita é aquela que vai contra alguma norma jurídica, é isso? Isso. A conduta ilícita é aquela que vai, em regra, vai contra alguma norma jurídica ou prejudica alguma pessoa. Tá bem, obrigado. Mais alguma dúvida? Como é? Por mim, não. Ok. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos já evoluir para o próximo tópico da aula, que é exatamente a concepção atual das normas jurídicas. Mas eu acho que a maioria de vocês não tem conhecimento nem da concepção anterior, né? Então, por isso que sempre faz necessário, quando eu chego nesse ponto, falar exatamente sobre esses três estágios. Então, o que acontece? Os seres humanos, quando eles se reuniram, eles foram se reunindo em grupos. Esses grupos, no início, foram famílias, depois deram origem a clãs, os clãs deram origem a tribos, e as tribos vão gerar, evoluindo, vão gerar os estados.
é interessante que a evolução humana, ela sempre não é feita da mesma forma, porque como o ser humano, ele para cada situação ele tem diferentes respostas, essa evolução ela nunca é linear. Ou seja, diferentes grupos sociais, eles evoluem de formas diferentes. Nem todo mundo evolui da mesma resposta. Porque o ser humano ele é assim. Não existe uma linearidade na conduta humana. Então, cada um evolui da sua forma. E, muitas vezes, a gente não pode fazer julgamentos de que, essa forma foi correta, essa daqui foi errada. Não, cada um tem seu jeito. A gente tem que só avaliar se ocorreu, se alguém foi prejudicado ou não. Se ninguém foi prejudicado, é possível, é admitido pelo direito, tá certo? Mas voltando. Então, muitos de vocês, quando estudam história, estudam efetivamente somente pelo viés histórico. Não analisam o viés jurídico e as implicações jurídicas do ser humano em cada uma das épocas que você passou. Então, quando você estudou história, você viu Idade Antiga. E na Idade Antiga existia um modelo de Estado. Existia um modelo de Estado, existia um modelo político, existia um modelo social, ou vários modelos sociais, existia modelos econômicos. Então, existiam vários modelos nos mais diferentes aspectos da vida dos seres humanos. Depois veio a Idade Média e, consequentemente, aqueles modelos foram modificados. Sendo que, pelo menos particularmente, quando eu fiz meu ensino médio, faz tempo, né? O modelo que me foi apresentado foi o modelo europeu. Foi o modelo europeu, com certa influência do Oriente Médio. Afinal, a religião predominante no Ocidente é exatamente a religião cristã. Não estou criticando, eu só estou fazendo uma constatação, tá certo? E, com a evolução, quando se chega à Idade Moderna, esse mundo europeu ele é ampliado. Mas da transição da Idade Média para a Idade Moderna, mais uma vez tem as suas mudanças de modelos. Quando chega na Idade Moderna, amplia-se por quê? Porque se descobre a América, consegue-se chegar, descobre-se melhor. Não é questão de descobrir, mas começa a ter o continente europeu, começa a ter mais contato com a África. Por quê? Porque antigamente, na Idade Média, aliás, na Idade Antiga e na Idade Média, o contato que a Europa tinha com a África é somente aquela parte do Mediterrâneo, né? É a parte sul do Mediterrâneo, que no caso é o norte do continente africano. Não se tinha relação com as outras regiões da África, do continente africano. Então, a partir das grandes navegações que ocorrem na Idade Moderna, você já começa a ter esse contato. Existe um outro contato com a Ásia, descobre-se novas regiões dentro da Ásia e chega-se até a Oceania, né? Lá pelos fins da Idade Moderna, mais ou menos. Perceba que, ao entrar em contato com esses novos modelos, geram reflexões e geram discussões que ajudam muito na evolução desses modelos. É tanto que, ao final da Idade Moderna e começo da Idade Contemporânea, vão ter várias situações e vão ter mudanças ainda mais radicais. Por que eu digo isso? Pelo seguinte: se você perceber, na Idade Antiga, o grande modelo, se você analisar, de Estado, era você centralizar o Estado na figura do governante. No Império Romano, como ele ficou vastíssimo, e para se manter, ele tinha que ter gente, então criou-se uma outra estrutura, né? Criou-se o Senado e começou a se ter uma outra visão. Existia um modelo diferente, que é o modelo da Grécia, mas esse modelo não foi seguido por todos os países, né? Ele ficou meio que foi utilizado na Grécia, depois foi esquecido, e ele retorna depois na Idade Contemporânea, né? Tentar analisar o modelo e melhorar aquele modelo grego. Mas perceba que quem mandava era o governante, uma só pessoa, ou uma oligarquia, um conjunto de pessoas poderosas, né? Ricas e poderosas. E eles faziam aquilo que eles queriam dentro dos estados.
Por quê? Eram eles que faziam as normas. Com o fim do Império Romano, gera-se uma instabilidade, e a Idade Média é marcada por essa instabilidade muito referente à segurança tanto interna dos países quanto externas, um esfacelamento do poder temporal no período da Idade Média, e depois, na Idade Moderna, existe um movimento contrário, onde você fortalece o governante, você fortalece o rei. Então, por isso que surge um modelo absolutista, um modelo político chamado de monarquia absolutista, onde o poder é entregue a uma pessoa, ao governante. E esse governante ele tem um braço armado exatamente para isso, para ele gerar segurança. Mas ao mesmo tempo que ele tem um braço armado para gerar segurança dos seus cidadãos, ele também utiliza esse braço armado para oprimir os seus cidadãos. E perceba que as normas jurídicas que são produzidas, muitas vezes, são aquelas oriundas ou da elaboração pelo governante, o governante editava a norma e todos deveriam seguir, ou pela oligarquia. Não existia a participação popular, não se compreendia a participação popular dentro dos governos ou dentro da administração do Estado. Não tinha-se essa noção. Então perceba que aquele modelo lá da Grécia, que não foi perfeito, foi cheio de falhas, ele vai remontar exatamente esse período de transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, é importante você entender o modelo que existia na Idade Moderna, você entender a transição e depois chegar à Idade Contemporânea. Isso é muito importante, você entender qual foi a ruptura que houve nos modelos da Idade Moderna para a Idade Contemporânea e entender os movimentos de transformação dessa ruptura da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E aí você vai ter algumas situações. Os movimentos, e aqui eu colocarei, infelizmente a gente não tem muito tempo para fazer essas análises mais aprofundadas, mas eu queria mostrar para vocês alguns nortes para ajudá-los a vocês pesquisarem, a vocês construírem o conhecimento de vocês e serem profissionais diferentes. Por quê? Porque vocês estão preparados para o que daí vier, porque você conhece a fundo, você consegue fazer análise, você consegue fazer reflexões, você consegue fazer críticas. Então vamos analisar aqui o seguinte: o modelo do Estado moderno. Então, Idade Moderna. E na Idade Moderna existiam modelos, inclusive o modelo de Estado. Esse modelo de Estado, ele é um Estado chamado de absolutista. Por quê? Porque todo o poder do Estado foi entregue a uma única pessoa. Que pessoa é essa? O rei, né? Então, quando você percebe o modelo político é uma monarquia. Ou seja, o poder, ele passa de pai para filho. Ele é hereditário e vitalício. E nessa época, como o rei tinha todo o poder, alguém conseguia confrontar o rei? Não. Então, por isso que ele era irresponsável. Ele tomava as suas decisões do jeito que ele queria, decisões boas, ruins ou péssimas, e não prestava contas das suas ações. Ou seja, se ele tomasse uma ação terrível, ninguém iria. Por quê? Porque ele tinha um braço armado. Então, o exercício do poder, ele era um exercício absolutista. Absolutista vem de absoluto. O que é algo que é absoluto? É algo único, que basta a si mesmo. Então, não tem controle dos outros. Era exatamente o que ocorria com o rei. E por que você diz isso? Ou por que nós podemos chegar a essa conclusão? Basta você confrontar o modelo da Idade Moderna com o modelo pós-Idade Moderna. Então, pós-Idade Moderna, o Estado foi concebido com 3 poderes, né? Na verdade, são 3 funções: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então, primeiro, o poder executivo, o poder de organizar, de gerenciar
à comunidade. Estava entregue a quem? Ao rei. E o rei, ele juntava pessoas que eram seus ministros e poderia até delegar para eles. Mas as decisões principais eram dele, rei. Então o poder executivo estava com o rei. O poder legislativo. Aqui eu faço a primeira intervenção e observação para vocês. Você não pode chamar, durante o Estado moderno, de poder legislativo. Por quê? Porque naquela época não existia concepção de lei. Lei é exatamente as normas jurídicas que são feitas pelo parlamento ou pelo poder legislativo. Quem é que compõe o poder legislativo? Os representantes do povo. Então, a lei, obrigatoriamente, ela é produto do poder legislativo. E o poder legislativo só se você tiver representantes do povo. Ah, professor, mas a Inglaterra tinha um parlamento. Só que esse parlamento, ele não era de representantes do povo, era de representantes das famílias nobres. E o povo é composto somente de nobres? Não. Então, este parlamento, ele ainda não é um poder legislativo, aquele que existia na Inglaterra. E em outros países também seguiram o mesmo modelo inglês. Então, por isso você não podia chamar de poder legislativo, porque na época, no Estado moderno, não existia nem sequer a noção de lei. A noção de lei, ela vai surgir exatamente dentro dessas revoluções, dentro dessas mudanças que vão acontecer, desses movimentos de mudança que vão acontecer. Então, por isso, nós devemos chamar de poder normativo. Ok. Poder normativo. Não é poder legislativo, porque ainda não existe nem lei, não existe nem a ideia de lei, e nem sequer existe ainda os poderes legislativos com representantes do povo. Então, o termo correto é chamar poder normativo. Pois bem, e esse poder normativo estava na mão de quem? O exercício do poder do Estado não é absoluto? O que é que significa ser absoluto? Uma só pessoa. Total, professor. Então, como era entregue só a uma pessoa, então era poder normativo. Tá certo? Era poder normativo. E esse poder normativo, ele era exercido de que forma? Ele era exercido exatamente através de decretos. É tanto que você pode ver nos filmes, pode ver em desenhos que retratam aquela época, você vê que como é que se fazia. O rei tinha os seus editos ou tinha os seus decretos. E aí você tinha aquela pessoa, né, aquele auxiliar do rei, que ia à praça pública e enunciava os decretos. E tinha também os mensageiros que mandavam para as várias cidades do país para que lá, nas praças dessas cidades, também fossem lidos os decretos. Tá certo? Então, você tinha exatamente essa relação. Prezado, quem fez aqui a intervenção, eu não vou ler, mas não existia lei. Eu posso lhe garantir isso. A ideia de lei ela vai surgir exatamente nos momentos revolucionários que se contrapõem à monarquia absolutista. Pode ter certeza disso. Se você provar o contrário, trouxer provas históricas do contrário, eu lhe dou média 10, eu lhe dou média geral 10 na disciplina. Você não precisa nem mais pisar na disciplina, tá certo? Eu tenho convicção naquilo que eu estou lhe dizendo. Enquanto você acha, eu tenho certeza naquilo que eu estou lhe dizendo, porque eu estudei. Tá certo? Me perdoe, mas hoje em dia a postura de alguns estudantes é: eu acho que daqui está errado. Se você quiser contraditar, ok, é da ciência. A contradição. Você contraditar, você testar, é da ciência. Ok, sem problema nenhum. Agora você tem que ter argumento. Se você não tiver argumento, não pode dizer: eu acho que está errado. Ciência não existe, eu acho. Ou é, ou não é. Se for, você tem que trazer provas. Se você não tiver provas na sua argumentação, então nem traga. Porque isso daí não é científico. Isso daí é achismo. Aí achismo você deixa para as redes sociais, achismo você deixa para a política, achismo você deixa para as fofoquinhas sociais, mas não faça ciência dessa maneira, não. Não se faz ciência com achismo. Ok, minha cara?
me perdoe aí, mas como você está sendo minha aluna a primeira vez, eu estou logo lhe esclarecendo como é que a ciência procede, tá certo? Então, se você trouxer comprovações científicas, históricas, de que existiram leis nessa época, veja bem, mas existiram leis como modelo de Estado, leis como modelo de Estado da época do Estado moderno. Um ou outro local poder ter utilizado é uma coisa, mas isso daí não quer dizer que é o modelo. Aí eu lhe dou 10 na média. Eu dou 10 na média, você não precisa nem mais comparecer às minhas aulas, porque realmente você teve uma descoberta científica e você precisa ser celebrada em todo mundo, por conta da sua descoberta. Ok? Tudo bem, tá certo. Então, vamos retornar aqui. Então, perceba que o rei, ele tem, então, o poder executivo e o poder normativo. Esse poder normativo que ele realiza é exatamente através dos decretos. Por isso que até hoje, a norma por excelência feita pelo chefe executivo são exatamente os decretos. Tá certo? Então ele tinha esse poder normativo, que a norma principal eram os decretos. Qual é o problema dos decretos? É porque o decreto, ele acontece de acordo com a vontade do rei. Então, se o rei amanhecesse hoje e quisesse que todo mundo utilizasse amarelo, ele chegava a dizer, o decreto todo mundo tem que utilizar amarelo. Se alguém aparecesse com verde, mata. Ah, apareceu com branco, mata. Não tinha limite, era o que ele queria. Aí, no outro dia, diz, agora todo mundo tem que usar verde. Da mesma maneira. E o que é pior, o rei, ele não se limitava aos decretos. Por quê? Porque ele é o rei. Quem é que vai me contraditar? Ninguém. Porque se ele dissesse, todo mundo tem que usar amarelo, aí de noite ele aparecia com um vestido, com a roupa verde. Mas agora eu quis utilizar verde, bota aí no decreto. Só o rei pode utilizar verde. Pronto. Porque, infelizmente, dependia somente de uma pessoa. E ele fazia como ele queria. E aí, então você já viu o poder executivo na mão do rei. Poder legislativo não era chamado poder legislativo, porque não tinha lei na época. Era o poder normativo. E você tinha um poder judiciário. E no poder judiciário, realmente, o rei ele não pode julgar todos os processos. Então, o que é que ele fazia? Ele escolhia os juízes que iriam julgar os processos. E as pessoas que ficassem insatisfeitas tinham os graus de recurso. Mas os processos mais importantes eram julgados por quem? Pelo rei. Então, o rei, ele administrava o poder judiciário e ele julgava os recursos ou demandas que ele achasse mais importantes dentro do país. Então, você percebe que o poder judiciário está entregue na mão de quem? Do rei. Então, quando você analisa, você vê executivo na mão do rei, poder normativo na mão do rei, poder judiciário na mão do rei. Por isso que a monarquia ela era chamada de absoluta. Tudo estava centralizado nas mãos do rei. E qual é o problema? O problema é exatamente você depender de uma pessoa. Por quê? Se essa pessoa fosse boa, ótimo. Se essa pessoa fosse ruim, pior. O povo ia sofrer. Se essa pessoa fosse preparada para governar, fosse realmente um líder, ótimo. E se ela não fosse? Seria um governo desastroso. Se essa pessoa fosse louca, maluca, tivesse algum problema psicológico, como todos deveriam estar obedientes a ele, deveriam ser obedientes a ele, você não tinha como fugir. E lembre-se, o povo não escolhia o rei. O rei, ele era determinado de maneira hereditária e era vitalício. Então, se você pegasse um rei maluco, você ia sofrer até o final. Se você analisar na maioria dos países, o conjunto de reis, você sempre vai ver que a maioria dos reis foram reis ruins, tiveram péssimos governos.
A minoria, a exceção seriam governantes bons, mas a grande maioria seriam reis perversos, ruins, ou inábeis, incompetentes. A maioria. Por quê? Porque não existia a possibilidade de escolha. Era imposto àquela determinada pessoa. E o pior é que aquela pessoa ela era imposta, ou seja, todos deveriam aceitar goela abaixo e não podiam questionar. Por quê? Porque senão poderiam morrer. Porque a sua vida também estava na mão do rei. Então, como as pessoas elas tiveram mais reis ruins, ou seja, que não fizeram bons governos, que fizeram maus governos, as pessoas elas começaram a se questionar, principalmente aquela classe mais culta, né? Ela começou a pensar. Então começaram a ocorrer teorias. É que surgiram as teorias sobre leis, que leis deveriam ser feitas pelos legisladores, os legisladores deveriam ser representantes do povo, então as leis deveriam ser normas jurídicas feitas de acordo com a vontade do povo. Então começou a existir todo um momento em que começou-se a se pensar em novos modelos. Veio, primeiramente, a Revolução Inglesa. Né? Daqueles movimentos sociais, os mais importantes foram, primeiro, a Revolução Inglesa, segundo, a Revolução Estadunidense e terceiro, a Revolução Francesa. O grande marco da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea foi exatamente a Revolução Francesa, foi a terceira, né? Mas a que teve mais avanços foi a estadunidense. E aquela que começou foi exatamente a Revolução Inglesa. Por quê? Na Revolução Inglesa, o grande legado da Revolução Inglesa, para fazer essa transição entre Estado moderno e Estado contemporâneo, foi exatamente o legado da limitação do poder do rei. Ou seja, o rei não podia mais fazer tudo aquilo que ele quisesse. Ele foi tendo seu poder limitado, mas, infelizmente, na Revolução Inglesa, era limitado por quem? Pelo parlamento inglês. E o parlamento inglês, na época, hoje em dia não, mas o parlamento inglês, na época, era composto dos lords, ou seja, dos nobres ingleses. E começou que no parlamento, o que foi que aconteceu? O parlamento, ele limitava o poder do rei, porque o rei tomava suas decisões, mas tinha que submeter ao parlamento, e o parlamento aprovava ou não as decisões do rei. Com o passar do tempo, quem passou a tomar as decisões foi o próprio parlamento. E o rei é que ficava submetido a essas decisões. E depois é que se constituiu esse governo parlamentarista com exatamente um primeiro-ministro capitaneando, mais o primeiro-ministro e o seu gabinete, o primeiro-ministro capitaneando o gabinete, e esse primeiro-ministro com o seu gabinete ficou refém do parlamento. Então, o grande legado é esse, é limitar o poder do rei. Ou seja, é possível limitar. Depois veio a Revolução Estadunidense. A Revolução Estadunidense, como já tinha essa situação de limitar o poder do rei, a Revolução Estadunidense ela foi ainda mais drástica. Por quê? Porque os Estados Unidos eles quiseram apagar por completo a experiência que eles tiveram com a Inglaterra. Então, ao invés de monarquia, eles preferiram implementar uma república. Ao invés de um sistema parlamentarista que foi criado na Inglaterra, eles preferiram implementar um sistema presidencialista. Já que era uma república, ela seria presidencialista, ela seria formada por um presidente forte, né, da república. Você vê que o cargo de presidente nos Estados Unidos, ele é uma instituição muito forte, onde o presidente ele pode fazer várias coisas. Pela situação, eram 13 colônias que não tinham muita relação entre si. Essas 13 colônias, elas se tornam independentes, então formam 13 estados soberanos, que, diante da ameaça da Inglaterra invadir todas elas e fazer a sua reconquista, ou seja, ganhar a guerra e elas voltarem a ser consideradas colônias, elas vão e admitem
se tornar o país que é hoje, que são Estados Unidos da América. Por que são Estados Unidos? É porque eram estados soberanos que tiveram que abrir mão da sua soberania para formar um único ente soberano, com força, capaz de tentar revidar ou capaz de enfrentar a Inglaterra e não serem recolonizados, né? Não voltarem ao status de colônia novamente. Então, fez a federação e lá eles tiveram várias situações políticas. São os primeiros a implementar o princípio da separação dos poderes, ou seja, que o exercício do poder do Estado deve ser feito pelo Executivo, Legislativo e Judiciário. Foram os primeiros a implementar um poder legislativo mesmo, com pessoas representantes do povo, e passaram a organizar as suas atividades baseadas exatamente na legislação, nas leis, ou seja, nas normas jurídicas oriundas da vontade popular, e fizeram várias inovações. Já tinham essa ideia de direitos humanos. Então, os Estados Unidos, quando você vai analisar as contribuições da Revolução dos Estados Unidos, que é exatamente o seu movimento de independência, essa revolução, ou esse movimento sociopolítico, ele foi o que trouxe mais avanços, tá certo? A Revolução Francesa, como ela está na Europa, e ela vai ter essa conotação humanista, por uma necessidade do movimento, por isso ela ganha mais notoriedade. Mas aquela que traz efetivamente mais avanços é exatamente a estadunidense. Então, a inglesa é importante por quê? Porque ela conseguiu furar o bloqueio, ou seja, ela conseguiu limitar o poder do rei. A estadunidense, ela foi e trouxe o maior número de diferenciações. E a Revolução Francesa foi aquela que se tornou a mais conhecida, né? Seria aquela que fez maior marketing. E no marco da transição do Estado moderno para o Estado contemporâneo, foi exatamente a Revolução Francesa que ficou nesse marco. Então, agora, diante da Revolução Francesa, esse Estado aí vai mudar nessa transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, do Estado moderno para o Estado contemporâneo, você vai perceber que várias características do Estado vão ser modificadas. Primeiro, a grande falha do Estado moderno foi você colocar toda a soberania, que é um poder extraordinário, nas mãos de uma única pessoa. Então, o que foi que eles perceberam? Eles começaram a analisar a soberania. E aí, na soberania, vocês já fizeram essa análise lá em ciência política, né? Quando vocês fizeram aqui no curso a cadeira de ciência política. Por quê? A soberania, ela deve ser um único poder, ela não pode ser dividida, então ela é indivisível, e ninguém pode colocar exigências para cumprir a soberania, e incondicionada. Indivisível e incondicionada. E também você pode acrescentar que ela é incontrastável. Ninguém pode contrariar a soberania. Tudo bem. Então você vê essas características na soberania. Então, como você vê que dentro do Estado, ela é o poder maior, que todas as pessoas, todos os entes, todas as instituições, tudo, sem exceção de nada, deve se submeter à soberania. Então, quando você percebe isso, você percebe que esse poder não pode ser entregue a uma pessoa. Foi o grande erro do Estado moderno. Então, ele tem que ser melhor gerenciado. Então, para não prejudicar o poder em si, qual foi a saída dos teóricos? Vamos fazer uma remodelação do exercício da soberania. Então, a soberania continua a ser única, mas o exercício dela vai ser entregue aos entes que vão executar essas funções do Estado. Que, no caso, eles organizaram em 3 entes, né? Que, na verdade, não são poderes, porque, como você viu, o poder não pode ser dividido. Então, quando você diz poder executivo, na verdade, você está se referindo à função executiva. Poder legislativo, função legislativa. E poder judiciário, função judiciária, ou jurisdicional. Tá certo? Então, aquilo que você chama de separação de poderes, na verdade, é uma organização das funções principais que precisam ser executadas
pelo Estado. A mudança é essa, é você repensar o modelo de Estado. E aí você tem o princípio da separação dos poderes. E depois, você remodela cada um dos poderes. Efetivamente, pela influência histórica, o poder executivo, ele é chamado poder unipessoal. Unipessoal por quê? Porque ele é centralizado nas mãos de uma única pessoa, que é exatamente o chefe de governo. O poder executivo está centralizado nas mãos do chefe de governo. E ele tem seus auxiliares, que são os ministros. Mas os ministros, eles são seus auxiliares. Isso daqui eu estou trazendo mais para o sistema presidencialista. No parlamentarismo você vai ver que tem algumas nuances, tá certo? Mas o modelo que aparece logo após a Revolução Francesa é exatamente esse. Onde no executivo, esse governante vai continuar forte, porque o poder ele é unipessoal, mas como ele não vai conseguir realizar todas as atividades sozinho, ele tem que conseguir os auxiliares e subordinados para executar as suas decisões. É o poder que tem mais risco, né? Porque ele está centralizado na mão de uma pessoa. Mas o poder legislativo não. Porque agora você tem os legisladores. E aí todos os legisladores são iguais. Ah, professor, mas tem a diretoria da mesa. Tudo bem, mas a diretoria da mesa, ela tem funções administrativas. Porque quem faz a lei é o parlamento como um todo, e não é a mesa sozinha que faz. Então, por isso, a importância. Ou seja, você tem outro poder que ele não funciona sozinho. Ele vai funcionar coletivamente, que é o poder legislativo. E o poder judiciário. Onde o poder judiciário também, os seus dirigentes, seja o presidente, vice-presidente, corregedor, eles têm funções administrativas, mas as decisões são tomadas em colegiados. Então você tem o poder executivo unipessoal, mas o legislativo ele é colegiado e o judiciário também é colegiado. Ou seja, você não tem mais riscos de entregar todo o poder em uma só pessoa. Agora você tem 3 instituições. Das 3 instituições, somente uma é unipessoal, o executivo. As outras 2 são colegiadas. Ou seja, as tomadas de decisões devem ser colegiadas. Com isso, foi uma saída brilhante para o problema que você tinha na época. Foi uma saída brilhante. E muda toda a situação. Por quê? Porque quando você admite quando se cria o princípio da separação dos poderes, ou implanta o princípio da separação dos poderes dentro do Estado, você tem que remodelar o poder normativo para o poder legislativo, você cria as casas legislativas, você tem que implementar um regime democrático, porque essas pessoas precisam ser eleitas, se vão ser representantes do povo, precisam ser escolhidos pelo povo. Então, tem que ter um processo de escolha, tem que ter eleições. Você aproxima o povo do Estado. Agora o povo tem voz dentro do Estado, pelo menos através do legislativo. Você coloca o judiciário agora mais independente e solucionando os problemas. E estando independente de quem? Do chefe do poder executivo. As pessoas agora que vão assumir o Estado, elas vão assumir o poder judiciário pelos seus méritos, e não porque são apadrinhados do poder executivo. Então, você tem toda uma remodelação. Você vai mexer nos fundamentos do Estado. Por isso que o Estado contemporâneo, você pode reclamar, mas a nossa evolução, quando você analisa a evolução histórica da sociedade humana, ela é extraordinária. Exatamente por isso. Por todos os sofrimentos que o ser humano teve no passado, ele aprendeu as lições, pensou em novos modelos e está criando cada vez mais modelos. Aqui eu queria fazer uma observação para vocês. Ah, professor, o modelo atual é perfeito? Não. O que é que o ser humano até hoje criou e é perfeito? Não existe. Não existe nada que o ser humano tenha criado até esse momento e seja perfeito. Não existe nada. Mas, hoje em dia, é um modelo que ele resolve problemas do passado. Ah, ele tem seus problemas. Ok, então vão surgir novos modelos que vão resolver os problemas de hoje. E nós podemos aprimorar os modelos que nós temos hoje. Mas o importante é que quando você compara
a evolução humana, nós já temos vários avanços. Claro que não é perfeito, mas nós conseguimos fazer vários avanços em relação ao passado. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Ou estão conseguindo acompanhar direitinho? Querem que eu explique alguma coisa? Que não ficou bem claro para vocês? Agradeço aí a resposta, Larissa. Bem, então, como vocês não têm dúvidas, vamos continuar aqui a nossa análise, né? Obrigado, Gelano. Então, você tem novos modelos. Eu mostrei para vocês que você tem um novo modelo de Estado, você tem um novo modelo de poder, ou um novo modelo político, você vai ter um novo modelo social e, consequentemente, você vai ter um novo modelo jurídico. É por isso que, juridicamente, esse Estado pós-Revolução Francesa, ou o Estado contemporâneo, na idade contemporânea, ele vai ser chamado, num primeiro momento, de Estado de Direito. E o que é que significa esse Estado de Direito? É um Estado que vive sob a égide das leis. É um Estado que vive sob a égide das leis. Ou seja, é um Estado que todos obedecem às leis, inclusive os governantes, coisa que antigamente não existia. Então, anteriormente não existia lei, não existia legislativo, não existia espaço para o povo dentro do Estado, e agora, com os legisladores, quem escolhe os legisladores é o povo. E agora você tem a figura da legislação, e a legislação está posta para ser elaborada para que todos, sem exceção, tanto os governantes quanto os governados, quanto os chefes como os subordinados, têm que obedecer às leis, ou seja, todos, sem exceção. Então você vê que naquele momento, quando surge a lei ela surge como sendo uma tábua de salvação. E aqui a tábua de salvação tem muito a ver com aquela figura do naufrágio, né? A pessoa naufragou e muitas pessoas podem ficar cansadas e não conseguem flutuar. Então o que é que você precisa? Você precisa de um pedaço de madeira, uma tábua, para você ficar agarrado, até que alguém chegue e consiga lhe resgatar. Então por isso que é chamada de tábua de salvação. Pois bem, naquele momento, pós-Revolução Francesa, início do Estado contemporâneo, a sua tábua de salvação era exatamente as leis. Porque, teoricamente, a lei estava perfeita. Teoricamente, a lei estava perfeita. Então, é isso que a gente precisa analisar aqui nas normas jurídicas. E, daquele momento até hoje, como diz a música, né? As pessoas, elas quase que consideram o direito somente na visão da lei. É por isso que muitas vezes quando você fala direito, a pessoa se lembra de quê? Da lei. Mas não só a lei é norma jurídica. Você tem outras espécies de normas jurídicas. Mas aquela norma que é mais lembrada é exatamente a lei. Por quê? Porque depois daquele momento e os teóricos posteriores, eles enalteceram demais a lei. Mas, infelizmente, na história humana, comprovou-se que, mais uma vez, o modelo que é criado, ele é um modelo criado para resolver o problema naquele momento. Depois a gente começa a descobrir outros problemas, outros defeitos do modelo, que, mais uma vez, precisa ser aprimorado. Foi exatamente o que aconteceu com as leis. Por quê? Na teoria, a lei é feita pelo poder legislativo. Ótimo. Quem é que é composto? Ou seja, a lei era agora feita pelo poder legislativo e não mais pelo rei ou pelo governante. Ok. O legislativo ele era composto por legisladores. E quem eram os legisladores? Representantes do povo. E como é que se escolhia esses representantes? Através de eleições. Então, era o povo escolhendo seus representantes para, mais uma vez, votar. E fazer leis de acordo com a vontade deles, povo.
e não com a vontade do Estado ou com a vontade do governante. Então, as leis que seriam produzidas seriam leis formadas pelos legisladores, que eram representantes do povo. Então, indiretamente, seria a vontade do povo. Excelente. O grande problema, que com o passar do tempo, percebeu-se que os legisladores, eles, hoje em dia, eles realizam mais a vontade do povo ou a vontade do Estado? Ou a vontade dos governantes? Como foi a pergunta, professor? Então, veja bem, na teoria, o legislador, ele tem que fazer a vontade do povo. Mas, hoje em dia, os nossos legisladores, eles realizam mais a vontade do povo, como está na teoria, ou realiza a vontade do Estado, ou realiza a vontade dos governantes? Governantes. Exatamente. Lucinda, você acertou, Adelino, você acertou, e Ana Chiara, você também acertou, e Vitória, você também acertou. Infelizmente, eles fazem as vontades dos governantes. Mas vocês sabem o porquê disso? Por que que hoje em dia os legisladores, muitas vezes, eles fazem a vontade dos governantes? Porque eles são mandados por eles, professor? De acordo com o direito, né, juridicamente, eles não são subordinados aos governantes. Eles são independentes. Infelizmente, hoje em dia, quem é que tem mais poder? Tá dando uma coceira aqui nos meus dedos. Mas, hoje em dia, manda quem tem mais argumento. Dentro do Estado, quem é que tem mais argumento? E você vê, o Estado, ele é uma instituição que precisa de dinheiro. É tanto que tem uma instituição chamada de Fazenda Pública, que representa exatamente o dinheiro do Estado, onde é recolhido o dinheiro do Estado. Vocês acham que o Estado, ele arrecada muito ou pouco? Muito. Muito. E se tem um cofre do Estado, que seria essa fazenda pública, seria representar, nós poderíamos representar por esse cofre, quem é que administra esse cofre? Mais uma vez, você tem poder executivo, legislativo e judiciário. Quem é que tem a chave do cofre? Quem dos três? Você acertou, Tainara. É o poder executivo. O poder executivo, ele tem a chave do cofre. Aí o que acontece? Como o poder executivo tem a chave do cofre, pessoal, não sei porquê, mas eu tô com uma coceira grande nesses dois dedos aqui. Ou coceira grande. Aí, como o executivo tem a chave do cofre, ele consegue argumento para falar com os legisladores. E você acha que o executivo ele tem o quê? Ele tem centenas de argumentos? Tem milhares de argumentos? Ele tem milhões de argumentos. Então, se ele tem milhões de argumentos, ele consegue o quê? Convencer os legisladores. Por isso que hoje, quando você vê que a grande parte das leis, quando são elaboradas, elas são elaboradas de acordo com a vontade popular ou contra a vontade popular? Contra a vontade popular. É por isso que você vê o que acontece. A reforma da Previdência prejudicou ou beneficiou a maioria da população? O que é que vocês acham? Prejudicou, né? A reforma da Previdência prejudicou a grande parte da população. Mas foi aprovada pelos representantes do povo. Por que foi aprovada? Porque eles tinham argumentos, né? Não?
Porque eles tinham argumentos. Ô, coceira grande. É dinheiro, professor. O povo diz, né? Entendeu? Então, por essas circunstâncias, é que você que viu que logo após você está saindo do Estado absolutista, entra no Estado contemporâneo e você entrega aos legisladores, estamos salvos. Não. Com o decorrer do jogo, ou seja, quando esse Estado contemporâneo começa a funcionar, vão se montar vícios. E um desses vícios são exatamente esses, que os legisladores, uma vez eleitos, eles esquecem do povo e eles se aliam com quem? Com os governantes. E eles vão ajudar os governos dos governantes. Quem está na chefia do poder, principalmente do poder executivo no momento. Por conta dessas situações. Então, você percebeu que, embora hoje em dia se fale muito em lei, 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 é uma ferramenta que ela está errada. É uma ferramenta que ela está cheia de vício. É uma ferramenta que viu-se que ela não é a mais correta. E para você entender, eu vou colocar aqui um modelo para vocês entenderem. Eu adoro os bolos da minha sogra. E algumas pessoas dizem, por que você não faz bolo se você gosta de bolo? E aí um dia eu tentei, digamos que eu tentei fazer um bolo. Para dar certo o bolo, eu imaginei, vou pedir as formas da minha sogra. Porque como ela só faz bolo bom, eu vou fazer na forma dela que o meu bolo também vai sair bom. Qual é o problema? Eu não tinha experiência. Às vezes eu não tinha a melhor solução. Eu não tinha os melhores ingredientes. Será a forma de bolo da minha sogra que vai salvar a receita? Não. A forma de bolo é meramente um recipiente. Ela tanto pode receber um preparo de bolo delicioso, como também pode receber um preparo de bolo péssimo. Ela é só um recipiente. Mas a maioria das pessoas vai dizer, essa é a forma de bolo que não presta. É o forno que não presta, né? Não tem cozinheiro ruim. O problema ou são os ingredientes, o problema ou é o forno, ou é a forma que ele fez, que ele colocou o preparo dele, mas ele nunca erra. O problema é esse. O mais importante não é o recipiente, é o conteúdo. E vocês acham que as leis, elas são recipientes ou elas são conteúdos? Recipiente. O mais importante é o conteúdo. Vocês querem ver uma coisa? Hoje em dia, a gente pode fazer uma análise do nazismo. Vocês acham que o nazismo foi uma coisa boa ou ruim? Ruim, eu acho. Péssima. Ruim. Muito bem. O nazismo foi um modelo péssimo. Péssimo. E se eu disser a vocês que tudo aqui, que o Hitler, antes de realizar as atrocidades que ele fez, ele alterou o ordenamento jurídico alemão. Esse homem era um capeta mesmo, viu? Ele era inteligente. Então, o que foi que ele fez? Eu preciso aqui matar judeus, eu preciso matar negros, eu preciso matar ciganos, eu preciso matar todas aquelas pessoas que não são da raça ariana, que não estão na minha estirpe, ou seja, que não estão no meu modelo de perfeição. Então, ele fez leis que davam a ele poderes de agir como ele queria. Então você percebe que o mais importante da norma não é o recipiente. O mais importante da norma é o quê? É o seu conteúdo. O mais importante não é o recipiente. O mais importante é o conteúdo.
E você para e diz, poxa, é. E você percebe que a lei, ela é só um recipiente. Então, a lei tem como salvar o povo? Não. É por isso que tem muito município, muito estado, que as pessoas estão sofrendo. Por quê? Porque os legisladores fazem tudo aquilo que os governantes querem, e os governantes estão mais preocupados ou com eles, ou com as administrações deles. Então, por isso que o povo sofre. Então, para diferenciar a lei é uma norma regra. Ou seja, ela é meramente uma regra, um recipiente. Ela pode receber conteúdo bom, mas também ela pode receber conteúdo ruim. No nazismo, as leis receberam conteúdos ruins. E nem por isso deixaram de ser leis. Foram aprovadas e se tornaram leis. Dentro da Alemanha, elas eram aplicadas. É por isso que ocorreram as atrocidades que aconteceram. Exatamente, Adelina. Todo o movimento nazista, ele foi um movimento legal. Estava de acordo com a lei. É tanto que quando os nazistas perdem, perdeu, mata todo mundo. Não pode. Meus caros, nós temos uma coisa chamada de direito natural, que hoje em dia ele foi atualizado e o termo mais comum que você ouve falar são os famosos direitos humanos. E os direitos humanos, eles têm princípios. Que princípios? Né? O primeiro princípio dos direitos humanos é o direito à vida, e a gente pode dizer até que o segundo é o direito à dignidade, à vida. Então, se a pessoa tem vida, eu tenho que respeitar essa vida. E essa pessoa, então ela vai viver, vai comer o pão que o diabo amassou, ou seja, eu vou fazer ela sofrer. Também não posso, porque a vida tem que ser uma vida digna. Professor, então quer dizer que o bandido, o assassino, ele tem direitos? Tem. Ele tem direito a ser processado, a ter um julgamento justo, a se defender. A gente não pode achar, se a pessoa é ruim, pronto. A gente pode fazer o que quiser com ela. Não. Porque se nós agirmos dessa maneira, nós estamos sendo igual a ela. E a sociedade não é dessa maneira. Eu acredito que a maioria da sociedade é boa e não é ruim. A maioria da sociedade é trabalhadora e não ociosa, preguiçosa. Não é porque todo mundo faz errado que o errado se torna certo. O errado continua a ser errado, mesmo que todo mundo faça o errado. Então, é isso que é importante que você entenda, que você conheça. E a partir daí, quando ocorreu o julgamento, então, uma vez que os nazistas perderam, reuniram todos os nazistas e fizeram o julgamento daqueles que tinham suas responsabilidades. E o grande argumento dos nazistas, nesse julgamento que ocorreu na cidade de Nuremberg, quiserem depois pesquisar, eu até aconselho que vocês pesquisem para entender essa transição. Esse momento da humanidade, as pessoas se referem muito como o julgamento de Nuremberg, onde o grande argumento da defesa foi que os nazistas, eles estavam cumprindo as normas alemãs. E o grande argumento da acusação foi que, desde a Revolução Francesa, de 1789, já se tem compreensão que todo ser humano ele tem direitos que são direitos intrínsecos à condição humana, imanentes à própria natureza humana. E que, por isso, não pode ser negados a ninguém, que eram os antigos, que era a compreensão do antigo direito natural e pós-Revolução Francesa, os chamados direitos humanos. E é por isso que hoje em dia, depois daquele momento do nazismo, para que não se repetisse uma situação como a do nazismo,
é que hoje se fala tanto nos chamados direitos humanos. E os direitos humanos são baseados em quê? Em princípios. E qual é a diferença do princípio para a lei? Porque a lei é mero recipiente. O princípio ele tem conteúdo. Imaginem qualquer princípio, pessoal. O princípio que eu falei para vocês, que é o chamado princípio da isonomia. Qualquer princípio, você tem pelo menos um conteúdo dele. Pelo princípio da isonomia, é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Princípio da publicidade, ou seja, que os atos, principalmente os atos do Estado, têm que ser públicos. Ou seja, que todas as pessoas possam ter acesso para fiscalizar, para acompanhar. Princípio da eficiência, que as ações do Estado elas têm que acontecer de forma mais célere, ou seja, ela tem que ser mais rápida, tem que fazer mais, ou seja, ter melhores resultados, com menos tempo e menos dinheiro. Quando você vai analisar, então, qualquer princípio, ele tem o seu conteúdo. E o que é mais fácil você deturpar? É o recipiente ou é o conteúdo? É o recipiente. Porque no recipiente você pode colocar coisas boas e pode colocar coisas ruins. No conteúdo, não. Você não consegue mexer tanto nele. Por quê? Porque ele já está fixo. Por isso que hoje em dia as normas mais importantes são as normas princípio e não as normas regra. E a lei é norma regra. É por isso que depois do julgamento de Nuremberg, as normas, a classificação atual das normas jurídicas, você só tem uma classificação, que é a classificação que vale hoje em dia, e você tem somente duas espécies, as normas regra e as normas princípio. Normas regra porque elas são recipientes, elas não têm compromisso com o conteúdo, elas só têm compromisso com a forma de elaboração delas, então são meros recipientes. As normas princípio não, são aquelas que têm compromisso com o conteúdo. A preocupação maior delas é com o conteúdo, para não deixar que sejam deturpados ou manipulados por parte de governantes inescrupulosos, ineficientes, incompetentes ou despreparados. Hoje é a grande situação, a grande diferenciação das normas jurídicas em normas regra e normas princípio. O Nivaldo está fazendo uma pergunta aqui muito interessante e muito pertinente para esse momento. Professor, com base nesta explicação, qual seria uma boa maneira de fazer análise das leis ou ordenamento jurídico que não brotaram de Assembleia Constituinte no âmbito do Estado? Primeiro de tudo, quando você percebe que foi feita uma Constituição e as Constituições elas podem ser promulgadas ou outorgadas. O que são as Constituições promulgadas? São aquelas que surgem dos movimentos sociais. E aí, diante dessa transformação da sociedade, o Estado acompanha, atualizando ou refazendo a sua Constituição, e faz através da Assembleia Nacional Constituinte, de maneira democrática, de maneira que o povo possa falar e possa dizer quais são os fatores que precisam ser alterados. Então, primeiro de tudo, Nivaldo, já está errado essa situação aí. Por quê? Porque uma Constituição que ela é feita de maneira outorgada, ou seja, o governante faz e impõe à sociedade, o modelo já está errado. Esse modelo aí já está errado, primeiro. Segundo, quando o governante ele vai fazer, não obrigatoriamente, ele vai se preocupar com o cidadão. E como é que você percebe isso? É só você ver os direitos humanos. A primeira coisa que você analisa nessa Constituição deve ser os direitos humanos. Por quê?
existe hoje em dia um princípio nos direitos humanos chamado princípio de proibição de retrocesso. Princípio de proibição de retrocesso. O que quer dizer isso? Que os estados, nem todos os estados, aceitaram todos os direitos humanos, ou todos os direitos humanos previstos na Carta das Nações Unidas. Infelizmente, né? Nem todos os estados, eles aceitaram todos os direitos humanos. Então você tem que verificar no seu estado, ou nesse estado que você está fazendo análise, qual foi, em que patamar aquele estado parou em relação aos direitos humanos. Essa nova Constituição que foi feita, ela foi feita respeitando o patamar ou ela desceu de nível? Ou seja, ela quis dar passos para trás. Ela esqueceu algumas conquistas ou prejudicou algumas conquistas relacionadas aos direitos humanos. Eu começaria por aí, a analisar os direitos humanos. Por quê? Porque hoje em dia, na sociedade internacional, existe exatamente esse princípio, que é o princípio da proibição do retrocesso. Se for comprovado, principalmente a oposição, comprovar que aquela Carta Magna, aquela nova Carta Magna foi feita, mas com retrocessos sociais, ou seja, com prejuízos aos direitos humanos, que já teriam sido consagrados até aquele momento, você consegue que a sociedade internacional ela se volte, ela comece a fazer pressão, não vai se voltar, né, porque o país é soberano, mas começa a fazer pressão sobre aquele determinado governo para que ele, pelo menos, respeite os direitos humanos conquistados até a carta anterior. Tá certo? Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Não é o único. E depois, é exatamente através de pressões internacionais, junto a organismos internacionais. Hoje em dia você tem o Alto Comissariado para os Direitos Humanos na ONU, que também pode se recorrer, e começar exatamente a fazer com que o mundo, a sociedade internacional, ela comece a ver os desmandos que acontecem no país. Mas o primeiro passo que eu colocaria seria exatamente esse. Uma Constituição otorgada, eu já não concordo. Eu acho que as Constituições elas devem ser promulgadas, ou seja, elas têm que ser produto da participação popular. Respondi sua pergunta, Nivaldo? Alguma dúvida? Ok. Então, eu queria só deixar aqui registrado que o que é que eu pediria a vocês depois da aula de hoje? Né? Depois da aula de hoje, que vocês prestassem bastante atenção hoje em dia nessa diferenciação em norma-regra e norma-princípio. E abandonassem a ideia de que direito é lei, ou direito é somente lei. Não. Hoje em dia nós temos que a lei ela é uma norma jurídica, mas não é a única. E nem é mais a mais importante. E ela também não é mais a norma mais importante. Hoje em dia, as normas mais importantes em qualquer ordenamento jurídico são exatamente as normas princípio. Então, as normas mais importantes são as normas princípio. Quando a gente for estudar o ordenamento jurídico, que é o conjunto de normas de um Estado, nós vamos ver que a norma mais importante de qualquer Estado, que é chamada de Carta Magna, lei fundamental, carta política, é exatamente a Constituição. Pois bem, quando você analisa a Constituição, você vai ver que a Constituição, o fundamento, ou os fundamentos dela, são exatamente os princípios, e não as leis, e não as meras regras, são os princípios. Então, por isso que a maioria das Constituições, elas são principiológicas, porque o esqueleto delas, ou seja, a parte mais importante delas, está exatamente nos princípios, e não nas regras que ela estabelece. Entendido? Entendido. Ok. Alguma dúvida?